Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Amém. Que bênção que estamos aqui. Deus tem sustentado a nossa vida. Amém, irmãos? É Deus que faz isso. Muitos deixaram o caminho do Senhor para trás. Muitos não acharam força. Talvez não souberam achar a força, porque a força existe. A força de Deus existe, da gente estar de pé, servir o Senhor. Existe essa força. Mas às vezes a pessoa tem dificuldade de achar essa força. Mas glória a Deus por cada um aqui que tem tido essa graça de ter a força do Senhor, a estar na casa de Deus. Amém, Deus? As palmas do Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Quero saudar a igreja aqui presente, paz seja convosco. Amém. E também aos internautas que acompanham a palavra de Deus através do site www.comunidadeasemeador.com e também o canal Verdade Divina, onde a gente tem postado os vídeos das pregações, que o Senhor possa abençoar de maneira poderosa e gloriosa cada uma das vidas, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Abra comigo a palavra de Deus, se coloque em pé por gentileza, em 2 Crônicas 7, 14 e 15. 2 Crônicas 7, versículo 14 e versículo 15. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão atentos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os olhos um pouquinho no nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, no nome de Jesus Cristo, nesta hora, nos colocamos como dependentes, carentes da Tua Palavra, necessitados da Tua Palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo Ele venha mover em nós, como foi as primeiras orações neste lugar hoje. Que o Teu Espírito se mova em nós, que a Tua presença mova em nós, que possamos sentir a Tua graça neste lugar, ó Pai. No nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Todos digam amém. Amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. O microfone, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Digam graças a Deus. Quem tem sido alimentado a estar aqui nas reuniões, quarta-feira e domingo, dá um glória a Deus bem alto aí. Porque é uma verdade, irmãos. A palavra de Deus é alimento para as nossas almas. Nós precisamos estar aqui, senão não temos vida. Temos vida física, quando comemos durante a semana, tomamos nosso café, almoçamos, jantamos, mas para ter vida espiritual, precisamos comer o que é espiritual. Diga glória a Deus. E Deus preparou essa palavra para nós hoje, para nos abençoar, como tem nos abençoado a cada reunião aqui. E o texto ele começa dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu quero aqui fazer alguns comentários importantes. No Velho Testamento, o povo de Deus, outrora, o povo judeu, era conhecido como o povo hebreu. O povo hebreu era um povo de Deus, conhecido como o povo hebreu. O povo que foi tirado lá do Egito, da casa de servidão, da casa de Faraó, lá onde eles eram cativos. E foram cativos durante muitos e muitos anos. Eles eram conhecidos como o povo hebreu. Era um povo separado. Era o povo de Deus por quê? Porque os outros povos adoravam ídolos, adoravam imagens, criam em outros deuses e outras mitologias. O Egito mesmo, acreditavam naquelas formas de pirâmides, naqueles deuses egípcios,
Então eles não eram classificados como povo de Deus. O povo de Deus era aquele que observava os mandamentos do Senhor. O povo de Deus era o povo hebreu, que era um povo escolhido, que foi parar no cativeiro, né? Porque em algum momento da sua trajetória esqueceram de Deus, por isso foram parar no cativeiro. Eles eram conhecidos como povo de Deus. Os outros povos não eram conhecidos como povo de Deus. O povo de Deus era o povo hebreu. Posteriormente, o povo de Israel foi reconhecido, conhecido, chamado como povo de Israel. A palavra que Deus vai dar para nós hoje é uma palavra muito importante, irmãos. Muito importante, que vai somar muito forte na nossa vida. Amém. Talvez algumas interrogações vai sair do seu coração e você vai falar, então é por isso. Você vai dizer, então é por causa disso. Deus vai falar com você. Posso ouvir um amém? Amém. Como Deus falou comigo primeiro. Deus fala primeiro com o pregador, depois ele fala com a igreja, porque todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Para os dias de hoje, Novo Testamento, o povo de Deus é conhecido como povo cristão. Amém. Né? Quem não é cristão, literalmente cristão, quem ainda não passou a ser filho de Deus, não é chamado de povo de Deus. Não é reconhecido como povo de Deus, e sim como criatura. Né? Foram criados por Deus. Mas ainda, quem ainda não tomou a decisão de reconhecer a Jesus Cristo como seu Salvador, ainda não é povo de Deus. Ainda não faz parte de ser povo de Deus. Estamos entendendo, irmãos? Duas situações para ser chamado povo de Deus. Né? Classifica um povo separado, um povo escolhido, um povo a quem Deus planejou algo para que viesse ser como é nos dias de hoje. Deus está com o seu coração aberto para que muita gente ainda faça parte dessa bênção de ser povo de Deus e ser filho de Deus. Amém? Está aberto a todos. Todos podem ser povo de Deus e filho de Deus. Façam querer. Possam tomar essa decisão. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, Jesus. Eu fiz alguns comentários fortes aqui, irmãos. O falso evangelho tem pregado outro fundamento. Apresentado um evangelho de negócios, de bênção comprada, independente do cumprimento da palavra de Deus. Olha bem, basta a pessoa levar um certo valor na igreja e fazer uma certa campanha denominada e estabelecida pela igreja X, ela vai dar ali e Deus vai mudar a vida dela. Isso independente de como ela vive, da decisão que ela tomou ou não. E tem muitas vezes aquela história de dizer assim, amém, gente, né? E a palavra de Deus, ela fala muito na profundidade de cristãos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Amém. A Bíblia fala irmãos, né? A Bíblia não fala gente, né? Como qualquer tipo de pessoa. Algumas igrejas até dizem, olha, Deus ama a todos. Sim, Deus ama a todos. Deus ama os espíritas, Deus ama os kardecistas, Deus ama os católicos, Deus ama todas as pessoas. Mas Deus só tem uma linguagem. E Deus, Ele é um Deus preciso, que fala uma só palavra. Mas Deus, Ele preza a sua Escritura Sagrada. Amém? Deus, Ele preza isso aqui. Então, é diferente. Então nós vamos ver que, além dessas propostas que são colocadas para as pessoas, e a quais a gente não tem essas práticas, né, como alguns só fazem, né, existe algo muito mais importante que Deus quer fazer na vida do homem, levar o homem a se converter ao Evangelho mesmo de todo o coração. Amém? Eu foi falado no louvor aqui, né? Qual foi o louvor que foi falado de conversão, de Deus trabalhar? Qual foi o louvor? Deus falou isso no louvor, não falou? Falou isso? Falou também no louvor? Deus falou desde o início da mensagem aqui. Fala de uma conversão, fala de um relacionamento, fala de um encontro com Deus. Então o falso evangelho, ele apresenta uma coisa fácil, que dribla a palavra de Deus. Está entendendo? Ela dribla a palavra de Deus. Olha, é o seguinte, sabe aquele negócio dar um massinho de graninha
e livra a barra e o negócio está liberado. Não tem isso na terra? Não tem isso nos estabelecimentos da terra? Tem ou não tem, irmão? Não tem, ó. Basta você dar uma graninha aí, ó, está tudo carimbado, protocolado, a propina, né? Só que na obra de Deus, com Deus não existe propina, não. Não tem propina nas coisas de Deus. Na coisa de Deus não tem propina, não. Ninguém vem querer comprar a Deus, e Deus não vai fazer vista grossa e nem vai aceitar esse tipo de jogada. Deus colocou para nós a sua palavra, a qual é pregada de noite e dia, para que entre no nosso coração e mude a nossa vida. É isso que Deus quer. Mas o falso evangelho ele diz, olha, Deus vai mudar da vida, ele passa até na frente de Deus. Sabe, ele diz que Deus vai fazer aquilo porque ele disse, e Deus falou, eu não vou fazer, porque Deus é Senhor. Se Deus faz e não faz, é Deus que manda, é Deus que comanda, amém, irmão? Amém. Deus não é nenhum bonequinho comandado, nenhuma marionete. Ó, a gente chega assim e fala, Deus, eu falei lá e é o seguinte, nós vamos fazer assim, tá bom? Ó, já decidi, não. Quem decide é o nosso Deus. Amém. Quem dá cara é o nosso Deus. Quem abre a porta ou fecha a porta é o nosso Deus. Quem fecha o céu e abre o céu é o nosso Deus. Quem diz sim ou não é o nosso Deus. E é interessante isso, irmãos, porque Deus tem batalhado muito isso no meu coração. Dentro desses evangelhos falsos que a gente vê por aí, né? Nós vemos o apóstolo Paulo orando por 3 vezes, desesperadamente pedindo para Deus, pedindo para Jesus, tire esse espinho da carne da minha vida. E Jesus falou, não, basta, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eles, os pioneiros, eles, os desbravadores, eles, os reformadores, eles, os corajosos, os valentes primitivos, ouviram também não da parte de Deus. Moisés também ouviu não da parte de Deus, porque Deus é que sabe todas as coisas, Deus é que comanda todas as coisas. Amém, Jesus. O falso evangelho ele não oferece isso. O verdadeiro evangelho diz que tem que andar com Deus. O verdadeiro evangelho diz que a porta é estreita e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Acho que não sei se foi a Luciana que mandou para mim, tem uns vídeos aí que o pessoal pinta a ideia do inferno. Pastor, por que você está falando isso agora? Porque o Espírito de Deus, eu falo para ele usar a minha boca para eu falar. Eu não quero falar nada de mim, mas ele foi falando tudo no banco para mim aí. Vai falar assim. E não sei se alguém viu algumas simulações, né? De que alguém viu isso. E foi mandado dar uma ordem. Foi isso, você vai ver, para pintar a natureza da vida no mundo tenebroso, a ideia que é ir para lá, uma pré-ideia do que é ir para lá. Aí alguém diz, não, mas a gente tem que tomar cuidado para ouvir, sim. Há mais de 30 anos, humildemente, nós servimos o Senhor, eu sou um pastor. E nós prezamos muito isso, ouvir tudo e reter o que é bom, a gente tem que ser vigilante para ouvir. E ali, não sei se alguém viu, né, fala uns aspectos de terrores de quem vai para o inferno. Que quem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque aqui, irmãos, é assim. Olha bem, a palavra do Espírito de Deus está me tocando pela palavra. O diabo ele vai convencer de noite no dia que a pessoa ela está bem, não tem problema nenhum, como ela andar, naquele dia lá vai ouvir alguém dizer, era um bom homem, e vai ser recebido no céu e tudo bem. Não é assim. É engano de Satanás. Porque o céu é um lugar onde habita um Deus santo. Há um Deus que é proclamado dia e noite, durante o dia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
A Bíblia em Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos idólatras, aos feiticeiros, aos mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. A Bíblia diz: não erreis, nem os devassos, nem os sodomitas, nem isso, né? Herdarão o reino dos céus. A Bíblia dá várias sinalizações sobre isso aí. Gente que tem brincado com o Evangelho está começando a visitar o hospital com mais frequência, porque a Bíblia fala assim: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele ceifará. A Bíblia diz: toda palavra frívola que o homem proferir vai dar conta no dia do juízo. Pessoas que gostam de palavrão, pessoas que vivem no mundo dos palavrões, das piadinhas, né? Das gracinhas sem graça, né? Piadinhas com as coisas de Deus. Recentemente atrás, aí vocês sabem das intenções que queriam fazer um filme, não é verdade? E o camarada está começando a visitar o hospital mais vezes, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém, igreja? Ele vai colher. Deus colocou um propósito no meu coração, acredito que é o Espírito Santo, mas eu estou amadurecendo em oração. E se eu tiver de fazer isso, não vai demorar muito, porque se passar muito e mudar a circunstância, então vai dizer por que fez. Mas eu estou orando para ver se é isso mesmo que Deus quer que eu faça. Depois, se eu tiver certeza, né, eu vou estar fazendo. Para a glória de Deus. Capacitado por Deus, né? Vou estar fazendo. O mundo de hoje que se diz ser filho de Deus, povo de Deus, pessoas de Deus, eles desafiam Deus. Eles estão desafiando Deus. E estava lá na escola, a Nete estava comigo, aí você corre lá no Facebook, aí tem uma tal novela aí, que lógico que você não assiste, você é salvo em Cristo Jesus, né? Você já nasceu de novo, então você não vai assistir um lixo desse que a Rede Globo de televisão coloca para os cristãos estarem também sendo contaminados. Aí eu estava vendo lá correndo, falei: Nete, olha, misericórdia, assim, pode dizer aqui, fulana de tal, no capítulo tal, pede em casamento a outra fulana de tal. E o enredo de tudo isso diz que é família. Sangue de Jesus tem poder. Amém, igreja? Amém. Sangue de Jesus tem poder. Tudo que o homem semear, ele vai dar conta no dia do juízo final. Tudo que os produtores da iniquidade, que diz no livro de Provérbios, né? Que para o ímpio, nosso trabalho, aquele que a gente faz, é abominável. Diz lá no livro de Provérbios, que a igreja que nós fazemos, o ímpio é abominável, ele rejeita isso. Nossa, Deus me livre, está sentado naquela igreja. E para nós, as impiedades dos ímpios também são abomináveis para a nossa igreja do Senhor. Amém? A Bíblia diz assim, irmãos, que nós temos que condenar as obras das trevas. Nós não podemos compartilhar com as obras das trevas. Nós temos que detestar as obras das trevas. Nós temos que ter nojo também das obras das trevas. Porque Deus, primeiramente, tem nojo das obras das trevas. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Deus também tem nojo dessas produções que estão sendo feitas, que estão sendo criadas, que a terra nomeia, que a terra estabelece. Posso ouvir amém? Amém. Então, ser povo de Deus é aquele que ouve a palavra do Senhor. Ser povo de Deus é aquilo que Jesus disse para os seus discípulos, quando disseram assim: tua mãe e teu irmão estão aí, querem ver-te. Jesus: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos esses aqui que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu amém está muito curto essa noite aqui. Vou esperar que aumente para a glória de Deus. E é que os amém explodam mais, para que Deus... Irmãos, olha, vou dizer um segredo para os irmãos aqui. Não que vocês não conheçam,
Mas cada vez que nós, com boa vontade, eita Deus, concorda com as palavras santas que está pregada aqui, o céu visita a tua vida e te explode aí por dentro. Cada vez que a gente não fica se prendendo, não se prende. Cada vez mais que você fizer amém de bom grado, para que o mundo ouça, para que o inferno ouça, para que as trevas ouçam, o céu enche o teu coração de alegria e da glória dele. Amém. O povo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Não se iluda, não se iluda. Não se iluda a igreja do Senhor por esses campos afora. Não nos iludimos. Ser povo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Que querem a vontade de Deus. Que lutam para agradar a Deus. Que querem andar nos caminhos do Senhor. Aleluia. Esses são o povo de Deus. Então, naquele dia, diz a Bíblia, disse o Senhor Jesus. Irmãos, olha, outro dia eu vi uma estatística, às vezes a gente não se bate muito em questão de quantos versículos tem, quantas vezes eu falo dessa palavra e tal, mas eu vi, quem mais falou do inferno foi Jesus, que é um lugar de pranto e ranger de dentes, onde o bicho não morre por tudo. Quem mais falou sobre isso foi Jesus, não foi os pregadores, não foi os apóstolos, foi Jesus. Ele disse naquele dia: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do Pai, reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Embora vão dizer: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome, Senhor, eu fiz maravilhas. Como é isso, Jesus? Eu não conheço vocês. Sabe por quê? Esse dia eu falava sobre isso. Porque mudaram o Evangelho de Deus, mudaram o Evangelho de Jesus Cristo, facilitaram por interesses próprios de negócio, disseram para as pessoas: vai ficando aí, mas pastor ainda, não esqueça não, Deus vai trabalhando, vai fazendo as campanhas, vai enchendo os cofres da igreja, não tem problema não, depois esse negócio resolve. É desse jeito que Jesus vai dizer: vocês mudaram o Evangelho, vocês transformaram a minha casa em casa de negócios, vocês fizeram da minha casa lugar aonde eu não podia habitar, de tanta sujeira que vocês colocaram dentro da igreja. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É verdade, amém. Jesus disse isso. Foi Jesus que disse isso. Por isso que Deus nos guardou de se misturar com a sujeira no meio da igreja. Aleluia! Deus nos guardou de se poluir com esse mau caminho. Amém! Glória a Deus! E estava vendo hoje, irmãos, olha, vocês vão dar risada, porque o pregador parece um homem que está com um machado afiado na mão e que não abaixar a cabeça pulou para fora, não. Deus está abençoando a nossa vida esta noite, tá vendo? Glória a Deus! Deus está abençoando. Algumas manhãs, acordo e eu ligo e vejo lá o desenho bíblico. Se quiserem me dar um DVD de desenho bíblico, eu aceito. Não é só criança que vê, adulto também. Com um pouquinho mais de idade. Um pouquinho acima dos 20. Eu também assisto. O pastor Paulo também assiste, né? Pode dar um DVD bíblico. Que lindo. E hoje eu estava vendo a passagem de Elias. Lá o desenho falava sobre o profeta Elias. Não sei se alguém viu. Alguém viu aqui? Alguém assistiu? Não tem problema. É algo que a gente perde de ver alguma coisa, ou não deu para ver, ou não viu mesmo. Então estava lá Elias e Eliseu, né? Eliseu inspirado no ministério de Elias, do profeta Elias, por causa dos milagres. Ele viu, um pouco antes de Elias ser tomado, né, e ser arrebatado aos céus, ele foi arrebatado num redemoinho, um carro de fogo veio e levou ele, né, lá para cima. Abençoe, irmãos, que experiência maravilhosa, hein? Quem dera, né? Não, o arrebatamento vai ser glorioso. Eu vou falar de novo aqui. Jesus permite que eu faça parte do arrebatamento, né? Que ninguém chore no meu velório, né? Ninguém fique
gente lá chorando lá. Ai, era um bom homem, não tem essa, tá, irmão? Se eu partir primeiro, não vai dizer era bom homem, não. Não vai colocar isso lá. Eu ressuscito na hora e falo, para com isso. Mas tomara que a gente seja arrebatado, não é verdade? Tomara que seja assim. Quem sabe Jesus vai permitir que seja assim. Não é verdade? Então, aí, minuto antes de Elias ser levado, ele tocou com a capa e abriu o Rio Jordão, não é verdade? Eliseu vendo tudo aquilo. Eu quero a porção dobrada do Espírito que há em ti. Quer dizer, a atenção de Eliseu era focada nisso, de ver como Deus era com o profeta Elias. Maravilha. Né? Qualquer um de nós, irmãos, né? É assim, irmãos, eu volto a falar, se inspire em homens e mulheres de Deus abençoados. Se inspire na liderança abençoada, se inspira. Ora, Deus, Senhor, não dizer que eu quero ser igual, porque não vai ter jeito. Está vendo? Os dedos são diferentes, cada um tem uma digital, cada um vai ser cada um, mas as virtudes maravilhosas, Senhor, me dá essa graça de eu ter um compromisso na obra a mais, quer dizer, orando a Deus que Deus vai, se inspire em alguém. Então Eliseu se inspirou ali, aí ele viu. E aí, depois que ele viu, ele recebeu da porção dobrada do Espírito que estava no profeta Elias. Então, depois ele fez o teste ali. Onde está o Deus de Elias? Ele tocou no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu também. Os milagres, né, aconteceram. E aí fala daquela Naamã, que ficou leproso. Aí consideraram ele a dizer, olha, tem um profeta lá em Israel. Vai lá, assim, olha, chama esse homem, porque você vai ser curado. Orientaram ele, e ele, a princípio, aceitou, né? E então, é bom que fica gravando isso, quem sabe, muita gente escuta, né, irmãos? Que eu oro também, em casa, começar em mim, que Deus possa sarar a minha vida, né? E Deus ainda sare muitos pregadores mercenários que estão na terra, não é verdade? Que ele ainda se converta e volte ao Evangelho e pregue Jesus Cristo e para de ficar pedindo dinheiro para o povo que ele pede. Então acontece assim. Aí Eliseu, né, foi lá, o Naamã, né, o capitão dos exércitos foi lá, e aí Eliseu falou, olha, manda ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes. E aí o homem desgostou, mas que é isso, meu? Rio Jordão barrento, cheio de sujeira, você imagina eu me banhar? Aí, com tanto insistir, eu estou indo para frente rápido, que não é um tema aqui, né? Ainda, quero dar. Então ele obedeceu, e obedecendo ele, foi lá e tomou 7 vezes o banho. Mas o senhor ficou feliz demais, estamos no Novo Testamento, alguns sacerdotes que abraçaram a fé, e outros capitães e soldados também, né, se converteram ali ao pé da cruz, né? Muitos se converteram ao Evangelho, muitos soldados romanos se converteram ao Evangelho também, amém, irmãos? Amém. Se converteram. E Naamã ficou maravilhado e chamou o profeta e disse, olha, aí o desenho mostra um baú. Eita, meu Deus, no dia de hoje. Haja olho para crescer até explodir, virar uma lua, um olho de lua. Já pensou? Um olho grande assim, e não ia esperar 2 tempos. Não, obrigado, quero sim, tem mais. Só que o profeta Eliseu disse, não quero nada disso não, porque os milagres são de Deus, é Deus que opera, não posso receber desse dinheiro, porque eu não fiz nada, foi Deus que fez, é Deus que faz. Aí entra no contraste do que ensinam esse falso evangelho. Você vai dar tanto de dinheiro e Deus vai mudar a sua vida. Isso é falso evangelho. Porque nós vamos ver na palavra que ainda que Deus quer tratar a tua vida e a minha vida para abençoar e conduzir a nossa vida. E isso sem prometer planeta Terra. Que lindo, que maravilhoso, que exemplo esses homens de Deus. Só que Geazi, e Deus me mostrava uma lição ali. Olhe bem, segue as pisadas do teu líder que anda na pisada do Evangelho e procura pegar o Evangelho sério. Não inventa outra forma e não sai dessa forma. Eliseu sabia que o
Geazi sabia que Eliseu era homem de Deus, que era profeta de Deus, e não pegou daquele dinheiro. E ele fez uma loucura, porque ele mentiu. Ele cresceu o olho na riqueza lá que queriam dar para o profeta, correu pelo caminho, alcançou o capitão dos seus e disse: olha, Eliseu mudou de ideia, o profeta mudou de ideia. Olha só, meu Deus do céu, que coisa maligna. Ah, ele mudou de ideia, ele falou que quer assim. Aí o desenho falou: o que você quer? Aí o camarada disse: ó, amor. Ai, irmão, olhe bem, Deus conhece a tua vida e a minha vida. Deus conhece o meu coração e o teu coração. E quando eu prego isso, eu prego com alegria, porque é bom que Ele conheça. Eu já falei isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É bom que Deus descubra a minha vida e não tenha como esconder nada dele. Porque assim é a maneira de eu andar na presença dele e não querer enganar Deus, porque ninguém pode enganar Deus. Amém, igreja? Ninguém pode enganar Deus. Aí quando veio Geazi com aquela bolsinha de moeda, o profeta perguntou: Geazi, por onde você estava? Deus já estava revelando para o profeta lá o que Geazi falou. E o pensou: foi a lepra que estava em Naamã, ela vai cair em você para sempre. Ai, irmão, você saiu chorando, saiu desesperado para esse mundo afora, ficou leproso até a morte. Isso é Bíblia. Isso é Evangelho. Conversando com a Nete. E aí, entramos no tema e alguém diz: não, Novo Testamento. Novo Testamento é outra coisa. Então, estamos na graça. Sim, estamos na graça. Mas Deus continua tratando e trabalhando no nosso coração. Amém? Deus continua tratando e trabalhando no nosso coração. Deus continua querendo fazer morada, ficar em nós, não precisar pegar a bagagem embora. Deus continua querendo ser Senhor da nossa vida. Aleluia. Deus continua querendo tratar a nossa vida. Amém. Porque Ele nos ama. Amém, igreja? Amém. Ele nos ama. Então, vamos tentar andar aqui. Esse assunto arrepia. É arrepiante. Ser povo de Deus é como diz aquele texto em Mateus capítulo 7, das dois fundamentos: a casa na areia e a casa na rocha. Quem coloca a casa na rocha é povo de Deus. Quem constrói a casa na areia não é povo de Deus, porque aí fica desmoronada a vida, fica sem referência nenhuma. Ser povo de Deus é construir um edifício, a nossa vida, como foi falado da nossa casa aqui no louvor, na rocha que é Cristo, nas suas palavras. Amém? Amém. Isso daí é ser povo de Deus. Se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. E como eu disse agora há pouco atrás, tem vários textos na Bíblia que os homens de Deus ouviram não, e eram muito melhores do que nós. E muito melhores do que nós. Porque foram disciplinados, foram tratados, foram trabalhados pela mão do Senhor também. Tiveram que responder seus alvos. Tiveram que retratar com Deus. E eram muito melhores do que nós. Eles eram muito melhores do que nós. Talvez uma experiência muito mais elevada do que nós. Andavam com Deus. Não é a geração de hoje. Poucos passam uma imagem assim, impactante, de um evangelho assim, mais fervoroso. Poucos. Porque, presta atenção, foram desvirtuados com o falso evangelho. Ouvindo a pregação de Doni Slager, até orientei e caminhei para tantos irmãos quando ouvi essa mensagem, num dos trechos da mensagem dele: Deus abençoe Doni Slager, filho de Jim Slager. Um abençoado que Deus levantou assim para
recompor a casa, a sua família, cheio do Espírito Santo, reformador do Evangelho, defensor da fé. Tem muitos pregadores defensores da fé. E Dona Sueli, numa das mensagens, disse: se você não tiver nenhuma moeda no bolso, Jesus te quer mesmo assim. Vai fazer proposta em algumas igrejas evangélicas para ir sem dinheiro para ver. Você está fora do negócio. Vamos dizer para você, não tem fé, irmão. Você não tem fé de entrar na campanha Você não tem fé de entrar nessa? Está disposto, irmão. Tem que ter fé. Né? Eu falando em casa esses dias. Não, falei em casa não, falei na escola. Até minha aluna lá, porque na escola a gente prega o Evangelho a hora que Deus dá a palavra a gente prega. Eu falei que o cinto de Jesus vai comer solto no lombo de gente no dia que ele falasse para os camaradas que saíram fora da sua palavra. O inferno é terrível, lugar de pavor, lugar de pranto e ranger de dentes, onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Se a pessoa morrer sem Jesus, ela vai entrar em chamas e nunca mais sai. Horrível. A chance de oportunidade, o amor de Deus está aberto aí a quem quiser se converter ao Evangelho. Aleluia. Aleluia. Vamos ao texto aqui. Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter em seus meus maus caminhos. 4 situações, 4 ações, 4 atitudes importantes para a igreja também dos dias de hoje. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo, o cristão, não anda conforme o circuito do mundo. O cristão não olha segundo a ótica do mundo. Irmãos, não leve a mal. Eu também estou assistindo o jogo da Copa do Mundo. Né? Eu também estou torcendo para o Brasil ganhar. Não se espantem, não sou nenhum fariseu. Mas quer dizer uma coisa, a diferença é grande. Quando terminamos de assistir o jogo, ainda que torcemos, né, continuamos tomando o nosso refrigerante, bebendo o nosso suquinho. Mas muitos, quando termina o jogo, aí já arma aquela festa, aquele forró-bodó da vida e desce cerveja com ela, laxa e toma todas. Aí eu falo: Deus está nesse negócio? É lógico que não. Deus não está nem no futebol. Nem no futebol Deus está. Deus não decide jogo. Ah, Senhor, que Ele faça o gol. Estou nessa não, eu não estou em campo. Deus fala: eu não estou em campo não. Eu não estou em campo. Deus não decide jogos. Deus fala: eu não estou em campo, eu não fui escalado. Filipão não me escalou. Fala, Deus. Já pensou que coisa é essa? Aí eu disse assim, né? Eu tenho controlado meu coração nessa Copa do Mundo, sabia? Nem pênalti eu quero ver. Na hora do pênalti fui passear com o cachorro. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu boto as bolas aí, os camaradas não vai defender. É, não é? Os camaradas não ganham no tempo normal, nem na prorrogação vai para os peitos para acabar com o meu coração. Eu tenho 50 anos, minha vida. É ruim demais, estou fora, fui passear com o meu cachorro. Quando voltei, estava um pouco comemorando. Falei: ganhou? Ah, então tá bom. Vou passar esse apuro nada. Nem sei como é que está o estado dessa maquininha aqui. Deve estar boa. Porque está Deus cuidando, não é verdade? Mas eu não vou te meter nessa não, irmão. Tenho 50 anos. Vigia aí. Tem gente que bate a bota. Morreu gente nessa Copa do Mundo aí. Vai morrer mais gente. Porque haja coração. Não entra nessa de ficar dobrando o joelho e pedir para Jesus fazer oração. Irmão,
esse negócio influencia tanto a gente, se a gente deixar de passar mal. Eu estava na rua com o cachorro, a gente tem que ser assim mesmo, transparente, à vontade, como a gente é. Eu estava na rua, irmãos, estava vendo o povo gritando as emoções na hora do gol, não estava assistindo os pênaltis. Eu vi esse negócio mexe. E é forte o negócio, não atinge as adrenalinas, entra na corrente sanguínea, pira, só que fica pirada. Não é fácil não, você controla teu coração, aí. Você gosta também. Você entendeu? É mais fácil morrer. É que é pouco, esse negócio mexe demais, pai. Não é? É muito forte o negócio de Copa do Mundo mesmo. E eu me preparei, mas mesmo assim se preparando, você é atingido por umas ondas da Copa. Olha que eu tenho orado, tenho me preparado, mas nessa Copa não vou ficar muito vulnerável, não, tenho me policiado, estou assim nos dias dos jogos, também não deixo de orar, porque Deus controla o coração, na verdade, as emoções vai vir. E também não estou dizendo que não pode gritar gol, mas é que a emoção vai lá em cima, então você controla aí, né? Diga glória a Deus! Olha bem, 4 coisas importantes: se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, buscar. Então, é outra forma de agir e de ser. Nós temos que buscar essa forma. Nós não andamos segundo mais o mundo, não somos mais como o mundo, não podemos mais pensar como o mundo ou agir como o mundo. Tem aquela historinha assim, viu? Lembrei agora, o Espírito Santo sempre faz lembrar. Isso é para alegrar nosso coração. Ele sempre dá uma palavra e conforta. Né? Parece que é tão pesado, mas não é. O salmista disse: eu comi a palavra e foi como mel na minha boca. Ela vem assim, mas depois tira mel. E aí diz aquele outro falou assim: ó, não vem não, hein? Cristão. Lá ficou parecendo parente de lampião. Disse assim: não vem não, não mexe comigo não, porque eu sou cristão, mas a minha espingarda é católica. Irmãos, pelos frutos quais árvores. A religião não muda a vida de ninguém. Essa é a verdade. Então, nós recebemos uma nova natureza. Amém? Nós nascemos de novo. Nós somos recriados. Nós somos atingidos no âmago do nosso ser, para sermos diferentes. Jesus disse: os fariseus disseram, os seus discípulos não lavam a mão quando vão comer. Nossa, que nojo, não é miojo, que nojo. Aí Jesus falou: limpai primeiramente o interior do corpo para que o exterior fique limpo. Jesus, ele se apressa em trabalhar no nosso interior, porque se a cada vez que ele conquistar nosso interior, nossa boquinha vai falar menos coisa que desagrada a Deus. Nossas atitudes serão mais freadas, terão um freio vai funcionar mais. Nossas atitudes serão mais controladas. Poderemos ser mais diferentes em meio a essa turbulência desse mundo mal, gente. Essa é a verdade. Então, o cristão, depois do novo nascimento, irmãos, mesmo nascendo de novo, nós somos homens. Nós somos humanos. Não deixemos de ser humanos. Seria bom se a gente percebesse já a natureza transformada, mas ia perder a graça, né? Que aí Deus ia ter que mudar o script dele, todos os acontecimentos até o dia final. Não ficaria nada interessante. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e Deus, o que ele fala, ele cumpre, ele é Senhor. Amém? Amém. Então, 4 coisas que precisamos considerar: se humilhar, saber que nós dependemos de Deus totalmente, dependemos do que está à nossa volta, do que gira, do que acontece, do que vemos, do que tocamos. Temos que ser humildes que dependemos de Deus. Não temos que fazer como o cântico aqui, ó.
deixar ser levado pela vontade de crescer e esquecer que somos crianças. Crianças dependentes, não criança no entendimento, porque o cristão, quando ele vai crescendo na fé, ele amadurece no entendimento, ele já não fica mais menino demais, né? Ele já começa a ter um discernimento melhor. Mas crianças, no sentido que a palavra de Deus diz aqui, Deus falou tudo no louvor aqui. Então, a gente depende de Deus, precisamos de Deus. Amém. Precisamos. Às vezes eu tenho essa liberdade de falar, irmãos, né? Os irmãos talvez não vai pensar mal, fala, nossa, pastor, fala essas coisas com naturalidade, não é pelo Espírito, porque pela carne eu não falaria, negócio de chorar no meu velório, que tomara que Jesus não deixe eu morrer, isso são coisas espirituais, é só pelo Espírito que você verdade. Mas eu, irmãos, eu ando assim, eu fico olhando para mim e falo, meu Deus, eu dependo inteiramente de Deus, se Deus não quiser, ou se Deus quiser, eu deixo de existir hoje, quem sou eu para me vangloriar de alguma coisa? Assim que eu ando, eu fico toda hora me olhando assim. Às vezes eu olho para alguém que está do meu lado e falo, meu Deus, olha só que perfeição, olha a criação de Deus. Eu ando assim, de noite, durante o dia, dessa maneira, tendo essas reflexões. E o Espírito Santo mostrando a necessidade de estar com Ele, de andar com Ele, né? E de se esforçar e não se deixar corromper. Né? Porque somos um. Foi pregado aqui quarta-feira, né? A Nete compartilhou um pontinho lá. Né? Deus abençoa muito isso, né, irmão Paulo? Assim, quando a gente fala, a linguagem é real. Como é? Se a gente deixar, irmão, nossos olhos lá, Espírito Santo olha para cá. Não é assim? Se a gente deixar, a gente age fora da palavra. Se a gente deixar, a gente sai dos trilhos do caminho do Senhor. Não é verdade? Somos homens. Estou falando alguma coisa que não é verdade aqui, irmão? É verdade o que estou falando? Amém. Se eu deixar, eu saio dos trilhos e me arrebento todinho. E o estrago é grande, porque eu sou um pregador. Né? Só que sou homem também. Então sou também policiar a minha vida. Preciso também vigiar a minha vida. Posso ouvir, não? Amém. Se eu irá, dependa de Deus. Nunca pense que você tem e faz e age sozinho. Dependa de Deus. Se humilhar. Humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus para que seu tempo de luz exalte. Amém. Glória a Deus. Chora nos pés do Senhor a tua mágoa, a sua sentença, a tua causa. O primeiro lugar que você tem que correr nos pés do Senhor. Aquela mulher sunamita é um dos maiores exemplos, dramáticos, chocantes. A Bíblia é cheia de coisa dramática. O filho dela morreu, ela estava procurando o profeta. E alguém interrompeu ela pelo caminho. Está tudo bem, mulher? Está tudo bem, está tudo bem. O filho dela estava bom. E ela disse que estava tudo bem, porque ela tinha certeza que quando ela encontrasse o profeta ia orar pelo filho dela e o filho dela ia ressuscitar. Glória a Deus. A princípio parece que as nossas lágrimas estão caindo no chão. Parece que as nossas lágrimas ficaram ali. E somente isso não. Naquela hora o céu está atento às nossas lágrimas para atender as nossas petições. Se humilha diante do Senhor. Não pense que você é alguém tão potente. Não pensamos nós que somos tão potentes. Porque não somos potentes. Nós somos impotentes em nós mesmos. Se humilhar. Humilhar-vos perante o Senhor. Amém. Amém. Uma ação de vitória. A outra. Orar. Oração. Oração é algo que não pode faltar na nossa vida. Na nossa vida. Orar. Orar sem cessar. Orar e vigiar. Orar em todo o tempo. Orai, orai e orai.
Isso faz parte do repertório da vida do povo de Deus. Oração. Tem que ter um tempo de oração. Tem que ter um momento de oração. Irmãos, olhem bem. Se nós primeiro orar, nós vamos desesperar menos. Se nós primeiro orar, nós vamos ter menos medo. Se nós primeiro orar, nós vamos ter mais direção para tomar decisões. Primeiro, a oração vem na frente. Primeiro oramos. Primeiro clamamos. Aquele que pode todas as coisas, diz a palavra. Né? Foi cantado aqui, a irmã do Josué, isso, a irmã, a companheira dele. Oi? Valdeli. Não é só pastor, eu também. Dá um branco de nome que é, meu Deus. Então, as mãos, ela falou que não foi? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E também tem um texto da palavra aqui que diz: agora estarão atentos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Agora, olhe bem, olha para o dia, depois nós vamos comentar aqui. O falso evangelho diz que você deu de uma graninha, está tudo certo, está tudo resolvido, tudo assinado. Não é verdade. O falso evangelho diz que é assim. O verdadeiro evangelho diz que a gente tem que se humilhar e orar. O verdadeiro evangelho diz que a igreja tem que se humilhar e orar a Deus. Interessante. Ó, se o meu povo, ele colocou uma condição aqui, no Velho Testamento e no Novo Testamento, se o meu povo fizer isso, eles querem então desprezar os preceitos da palavra do Senhor, dizer que a gente vive de qualquer maneira, de cabeça para baixo, e Deus só vai assinando o cheque e dando. Só vai abrindo a almoxarifada dele e despejando. Não, existem também procedimentos para nós. Amém, igreja? Amém. Existem procedimentos. Se o meu povo orar e se converter nos seus maus caminhos. Amém. Irmãos, à luz da Escritura, a gente vê isso de capa a capa. O povo de Deus sabe, saindo das estradas, dos caminhos de Deus, das ruas de Deus, assim, ó, toda hora. Se olhar para os nossos dias, quantas vezes nós tiramos o nosso carro da estrada, não é verdade? E se a gente brincar, se a gente não olhar as placas de sinalização do céu, porque tem as placas da terra, e a da terra, quando a gente, por exemplo, está escrito contramão, se você entrar no carro, o que vai acontecer? Pum! Né? Ai, porque bateu a placa lá anterior. Não é assim? Se passar no farol vermelho, pode ter um risco de atropelar ou chocar o carro. Não é verdade? Existem as placas de sinalização da terra. E também tem as placas de sinalização das coisas do céu. Eu sou desse jeito mesmo, eu falo mesmo, é o seguinte, eu sou cristão, mas ela é católica, não sei o que lá. Não dá certo. Se humilhar. A gente usou muito essa expressão. Não deixar o Adão velho ressuscitar. Desde quando ele bate na porta. Assim, quem é você? Eu sou o Carlos Velho. Cai fora, meu. Não, deixa eu ficar mais um pouco aí. O Carlos Velho, né? A pessoa velha que você deixou, eu deixei sepultado ali nas águas do batismo, quando também entregamos a vida para Jesus. A velha criatura, de vez em quando ela dá um negócio nela lá, vira um zumbi e aparece lá assim, né? Querendo aproximar. Velha criatura. Irmãos, olhem bem. Assim, preste atenção, estou pregando com graça e com humildade, está vendo? É assim, alguém diz assim, ou ouviu, mas nossa, aquilo é crente, nossa, aquilo é crente, né? O mundo fala essas coisas, nós não devemos falar, porque ó, como é que diz? Um apontado para o irmão, 3 contra nós, já perdi. Meu Deus do céu, vendo tudo, bonitinho. Aí leva nós a passagem dos 2 devedores, um que
devia, foi perdoado o Senhor pelo seu Senhor, né, que devia, e o seu conservo devia para ele recebeu o perdão e não pegou o exemplo. Aí depois foi fustigar aquele que a quem devia. Ai, caiu no ouvido do Senhor dele. Chamaram ele: ei, que bonito, hein, camarada? Hein, Deus? Que bonito, camarada, a marca registrada dela. Olha, camarada. Que bonito, camarada. Eu te perdoei tua dívida, tão grandona. Agora, soube que você estava quase acabando com a raça do seu devedor, dizendo que ia pegar a família dele. Que história é essa aí? Agora você vai na prisão. Né? E, irmãos, eu tenho orado. E oro mesmo, vou continuar orando. Senhor, liberta. E as prisões na minha vida, quebra as prisões. Eu oro assim. Quebra as prisões da minha família, da minha casa. Eu oro assim. Quem sou eu para achar que alguma coisa não possa estar errada em mim? Então temos que orar e se humilhar e se converter dos maus caminhos. Amém? Amém. Há alguém poderoso. Não é o pastor, ou os pastores, ou os líderes que vai ficar aqui, ó. Ou a irmãzinha vai ver que hoje eu tenho uma pregação para ela. Vai ver, isso é feio, isso é antiético, isso aí é mal educado. Jamais podemos ser mesmo fazer isso. Usar esse lugar aqui. Acabando, viu? Acabando. Se alguém faz isso aí, ó, para de fazer isso aí. Não é de Deus. Vou dar um recado hoje aqui. Não. Quer conversar com alguém? Chama no cantinho e conversa. Não dá indireto, isso é feio. Quem somos nós para fazer isso? Ele dá indireto para alguém. A palavra de Deus aqui é pregada e vem para todos nós. Amém, irmão? Amém. Todos nós. Ela trata todos nós. Ninguém fica fora. Todos ficam dentro dessa palavra. Agora tem alguém que é poderoso, te acende a luz lá e diz: olha, tem que mudar. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Se ele tiver lugar em nós, ele vai sempre sinalizar: está certo, está errado, está certo, está errado, está certo, está errado. Porque quando você sai dessa porta para fora e eu saio, aqui, irmãos, eu costumo dizer, aqui é tão bom que dá vontade de morar, não é verdade? Quem dera que a gente ficasse aqui e depois só de 30 em 30 dias chegasse o salário. Salário do pastor, salário do irmão, aí era muita maneira. Mas Deus nos manda para cá e a gente fica aqui para fortalecer, para encher nosso tanque, para sarar nossas feridas, para nos equipar, para nos restaurar e pôr de novo no mundão da arena lá para continuar vivendo e fazendo a sua obra e trabalhando. E Jesus disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, e ele vai estar todos os dias dentro de vocês, e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito, e vai conservar vocês, e vai ajudar vocês, e vai dizer para vocês está certo e está errado. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito de Deus. Ele vai dizer sim ou não, está certo ou está errado? Esse vai com você. Esse mora. O pastor não tem esse poder. Lembre-se mesmo de fazer esse aviso. Às vezes a gente fica meio nebuloso. A gente parece que está meio ceguinho nas coisas. Mas o Espírito de Deus tem o poder de tirar essa nebulosidade aí, clarear e dizer: olha, não está certo, não é dessa maneira, muda isso. É assim, é assado, é aquilo outro. Amém, igreja? Amém. Olha, Deus é o Espírito Santo. Eu já vou terminar, já, meu irmão. Estamos acabando aqui. Se converter de seus maus caminhos. Então, primeiro, se o meu ou se. Depois, aí então. Pode um cristão
frequentar a igreja e as portas estão fechadas para ele? Mesmo frequentando as reuniões? Pode. Mesmo frequentando as reuniões e as portas estão fechadas para ele? Pode. Porque a palavra que é Velho e Novo Testamento estão passados. Mas, se você ler o Novo Testamento, você vai ver a palavra de Deus falando procedimentos importantes. Olhe bem, uma coisa que o pastor Paulo sempre fala aqui: irmãos, dízimo e oferta não é nem que a igreja primitiva, tempo de hoje, não é nem que a igreja primitiva, desde a igreja primitiva, pregava, eles davam as propriedades, né? Foi falado no domingo passado aqui. E mesma coisa o Evangelho. Jesus cumpriu a lei por excelência. Olhe bem, ele disse assim, os religiosos disseram assim, não adulterará, sim. Aí Jesus falou assim, sim, não adulterará. Se somente olhar com intenção impura, já adulterou. É mais complicado isso, não é? É mais complicado, vai além. Jesus pregou e ensinou além. Só que assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça ela vai cobrindo, a graça ela vai fortalecendo, ela vai ajudando e vai te recompondo e vai te reposicionando e você continua servindo o Senhor. Depois ele diz, agora, Simão, 3 palavras, se, então, agora. Podia começar a pregar e falar assim, se, então e agora. Se o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que nós já vimos, orar, buscar minha face, né? Orar, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos nossos caminhos, então, diz aqui, não é isso? Então, eu ouvirei dos céus e virei, e abrirei a porta do céu, as janelas do céu, e sararei a sua terra. Depois ele disse, agora estarão a terra dos meus ouvidos. Deus fala assim, se vocês orarem, se vocês se humilharem, se vocês se converterem dos vossos caminhos, se vocês realmente, buscarem minha face, aí eu vou estar atento ao ouvido, né? E minhas mãos estarão prontas a abençoar e dar a vitória a cada um que me busca. Quero mais uma vez deixar gravado isso aos que pregam o falso evangelho, dizendo, basta você colocar no envelope R$1.000, R$5.000, R$500, R$300, Deus vai mudar o seu casamento, Deus vai mudar a sua vida. Isso é mentira. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de novo nascimento, onde o homem que era um homem velho, sepultado, ele morre para o mundo e nasce para Deus, e recebe uma nova natureza, uma natureza recriada. Ele se torna filho de Deus, ele se torna povo de Deus. E por que Deus faz isso? Ele tem condições de ser diferente, porque ele acredita em Jesus, que é o Salvador do mundo, que é o libertador e que transforma cada homem e cada mulher. Basta o homem se achegar a ele. Deus seja glorificado, Deus seja louvado, Deus seja exaltado por essa noite. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te componha, te recomponha, que o Senhor te ponha de pé, que o Senhor te dê graça de estar aqui. Irmãos, olha, porque Deus tem algo muito glorioso para fazer para nós. Se nós guardarmos a sua palavra, Ele vai trabalhar em nossa vida, Ele vai nos restaurar. Ele vai entrar com providência. Olha bem, mais uma coisa, na forma de Deus, não na forma dos homens. Porque muitas das vezes o homem fala que Deus vai fazer isso e Deus não vou fazer. Deus fala, é hoje. Deus fala, não é hoje. Ainda vai custar uns dias. Ainda estou esperando o João, a Maria se posicionar numa área. Eu vou libertar. Ele é Senhor, amém? Pode aplaudir o Deus de